Bom, pessoal, vamos continuar aqui a demonstração da DINGEL. Nós vamos agora entrar, já entramos com os dados da sondagem, tá aqui, até esqueci de falar, você identifica aqui obra e sondagem. E vamos aqui então iniciar as definições das estacas. Em configurações em resumo, eu tenho diversas possibilidades de controle dos cálculos que eu quero fazer ou do que eu quero considerar ou não no cálculo da capacidade geotécnica da estaca. Então, inicialmente, nós definimos aqui um tipo de estaca, que pode ser vibrada em concreto, estacas cravadas, né? Centrifugada, concreto, e quando eu coloco centrifugada, eu tenho diâmetro externo e espessura da parede. A vibrada vai ser circular, quadrada, da forma como eu quiser. Estacas metálicas, com perfis variados, ou trilho. Okay? Estacas escavadas, a que eu quiser utilizar. Feito isso, vamos trabalhar aqui com uma hélice circular de diâmetro 500 milímetros, em que eu aqui estou informando a capacidade de carga apenas para fazer uma avaliação específica que eu vou mostrar para vocês depois. Tá? E a gente pode considerar aqui, por exemplo, 80% da carga de trabalho informada da estaca, certo? Isso aqui não é ainda o valor correto da capacidade de carga da estaca, certo? Isso aqui é uma estimativa. Tá bem? Veja, aqui está em tonelada força, se eu mudar aqui para quilonewton, vem aqui automaticamente, tá certo? Então, essa estaca vai estar trabalhando, eu quero verificar a compressão dela, não a tração. Eu vou aqui, eu tenho controles da resistência, da parcela da resistência de ponta. Eu posso não aplicar nenhuma limitação para a resistência de ponta. Posso aplicar aquela limitação constante da norma, que seria a ponta ser no máximo igual à lateral. Posso aplicar que a ponta vai ser um percentual da lateral. Posso limitar a tensão máxima da ponta, a resistência máxima da ponta, como uma pressão máxima, por exemplo, 5 MPa, 10 MPa, fica a critério do projetista. Ou eu posso simplesmente desconsiderar a ponta. Ok? Outro critério que a gente define aqui é o de descontar o atrito lateral no último metro da estaca. Alguns autores utilizam isso, outros não. Alguns projetistas gostam de utilizar, outros não. E também aqui, para o método específico, para a correlação específica de AOC e Veloso, a gente tem a opção de considerar o MSPT da camada posterior à ponta ou não. Por que isso é importante? Porque vamos imaginar que eu queira parar a minha estaca aqui. Eu tenho um SPT de 8, mas imediatamente abaixo eu tenho um valor menor. Então, a favor da segurança, eu posso considerar o SPT da camada posterior. Okay? Aqui eu defino a cota de apoio, a quantidade de metros que eu vou desprezar do topo da estaca, por quê? Altura do bloco, aterro ou alguma coisa do gênero, eu posso desprezar essa altura do topo da estaca para o cálculo geotécnico, certo? Posso entrar com fator de segurança único, tanto para a ponta quanto para a lateral, ou independente, a critério do freguês. E aqui é uma coisa que eu acho bem interessante, é que eu tenho várias correlações aqui. Nós temos a AOC Veloso, o Pedro Frederico Monteiro, que é uma adaptação dos coeficientes utilizados pela AOC Veloso, e que alguns geotécnicos gostam de trabalhar bastante com esse método. Temos aqui Decor Quaresma, Teixeira, Antunes Cabral, Alonso e o Pedro Paulo aqui também. Tá? E aqui nessa tela eu já visualizo o recalque isolado da estaca máximo, ou seja, da estaca que eu estou verificando, e com um efeito de grupo, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, certo? Então, uma coisa interessante é que aqui eu estou com a cota de apoio a 14 metros. Aqui
Vamos colocar a cota de apoio em 12 metros, aqui na argila mole. Percebam aqui já. Já mudou a capacidade de carga, eu já sei qual é a capacidade de carga da minha estaca. Imediatamente. Ok? Eu não preciso ficar trocando de abas para procurar qual é a capacidade de carga da estaca. Ok? Tudo muito visível, muito rápido. E olha o deslocamento do recalque. Está aqui já também. Aqui eu não estou aplicando ponta. Vamos aplicar aqui não estou aplicando ponta, não. Não estou limitando a resistência de ponta. Veja, eu tenho quase nada de ponta. Essa tabela aqui ela é bem visual, bem gostosa de se visualizar, porque eu tenho aqui a relação de resistência de ponta e resistência lateral. A ponta, veja, que é quase nada. Este valor aqui é antes de entrar ainda o fator de segurança. Eu tenho a lateral, está correspondendo a praticamente toda a resistência da estaca. Por quê? Eu estou com a ponta num solo muito mole. Vou mudar agora, colocar a ponta em 17 metros. Olha a minha ponta. Olha o absurdo da minha ponta. Eu tenho muito mais ponta do que lateral. Por quê? Porque o meu solo tem pouca resistência para a lateral. Mas eu tenho uma baita ponta que eu estou trabalhando aqui. Por isso é importante, se você não vai ter como garantir a ponta, por isso é importante a gente limitar a ponta. Quando eu limito a ponta à lateral, ou eu quero limitar a ponta a, por exemplo, 50% da lateral. Ou eu quero limitar a ponta a, no máximo, 5 MPa. Veja que mesmo assim foi alto pra caramba. Porque é uma estaca com diâmetro de calibre elevado até. Ou eu posso desconsiderar a ponta. Tudo isso visualmente aqui, rapidamente. E eu sei quanto vale a minha capacidade de carga para cada uma das correlações que eu tenho aqui disponíveis. Qual você vai usar? Aqui vou lhe aprisar, nem sei a palavra. A que lhe fizer melhor, a que te deixar mais confortável, a que você sente mais confiança. Okay? Não é minha função dizer qual utilizar. É uma característica, é uma prerrogativa do profissional. Ok? Então aqui, por exemplo, eu vou descontar o atrito lateral do último metro. Perceba que vai mudar aqui. Em alguns casos até aumenta. Ok? A OK Veloso vai mudar só esse aqui, ó. Esse aqui nem mudou, porque era grande a capacidade de carga dele. Ok? E a gente vem aqui e pode mudar aqui, por exemplo, também. Deixa eu ajustar aqui, ó. Colocar fatores de segurança independentes. Vou colocar 2 para a ponta, ou melhor, 3 para a ponta e 2,5 para a lateral. Veja que tudo muda aqui no admissível. Ok? E aqui eu tenho como visualizar cada método, cada correlação diferente. E eu venho aqui, por exemplo, esse aqui é um gráfico comparativo, tá certo? Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. Vou colocar estaca pré-moldada. Veja que aqui ficou vermelho. Se aqui ficou vermelho e aqui tem um NA, é porque estes métodos não possuem correlação, essas correlações não possuem fatores específicos para estacas cravadas. Okay? Então, ele não é aplicável a essa estaca. Ele sai daqui. Vou voltar aqui, continuar na hélice. Eu quero ver exatamente como é que está a correlação de AOC veloso. Tenho aqui os valores encontrados, uma varredura ao longo da profundidade e um gráfico em que eu visualizo resistência lateral, resistência de ponta. Por que aqui está zerado?
Eu estou desconsiderando a ponta. Vamos voltar aqui com a ponta. Aqui a resistência lateral e a resistência de ponta. Aqui a cota de apoio. Aqui a resistência total com a lateral. E aqui seria aquele valor admissível da carga da estaca que eu havia informado. Então, se eu estou com a ponta, com a estaca aqui dentro, veja que eu ultrapassei um pouquinho o que eu disse para ele utilizar como referência na capacidade estrutural da estaca. Ok? Então, a princípio, eu não poderia trabalhar aqui, seguindo os critérios que eu mesmo utilizei. Eu teria que recuar um pouquinho a minha estaca, a ponta dela, para 6 metros. Estou aqui, a minha estaca estruturalmente resiste a isso aqui, então eu estou aqui. Certo? Eu vou mostrar agora para vocês a parte de recalque, mas vou fazer isso em outro vídeo. Certo?